Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar, mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre educação financeira, mercado financeiro, investimentos. Quem veio conversar com a gente, Fernando Oliveira Meira e Danilo Henrique Cunha Neves. Quero agradecer a você que nos acompanha e estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Fernando, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, prazer é todo nosso. Boa noite, telespectadores da TV, boa noite, Danilo, boa noite, meu colega. Danilo, seja bem-vindo de volta, né? Quanto tempo que você não aparece por aqui? Boa noite. Boa noite, Marconi, obrigado pela recepção. De fato, tem um tempo considerável que eu não venho aqui à TV, contabilizando talvez aí 11 anos da nossa última entrevista. É sempre um prazer estar aqui com vocês e dessa vez debatendo sobre um assunto de extrema importância e necessidade. Continua tocando? De vez em quando. De vez em quando. Tá certo. Bom, já que a gente vai falar sobre educação financeira, mercado financeiro, a gente tem ouvido falar muito em endividamento da população brasileira. O Desenrola, que é um programa do governo federal. E esse problema de endividamento tem muito a ver com a falta de conhecimento do brasileiro, de educação financeira mesmo, a falta de educação financeira. De fato, Marconi, você foi muito feliz na sua colocação. E um dos grandes fatores do endividamento das famílias brasileiras é sim a falta de educação financeira. O brasileiro ele é muito educado para o trabalho, mas é pouco educado para saber usar o dinheiro que ganha. Então, o uso desenfreado, a ansiedade também que se instala nas famílias brasileiras, a necessidade de comparação, o advento das redes sociais também, eu acho que contribuiu bastante para isso, fez com que as pessoas não se atentem a questões simples, como análise de preços, impostos a serem pagos, e tudo isso faz com que as dívidas cresçam, né? E as famílias passem por grandes dificuldades. Hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos passando por uma situação um tanto quanto complicada devido à guerra no Oriente Médio. Isso faz com que os preços dos produtos que são tão necessários a nós, produtos básicos, encareçam bastante, mas as pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, não têm essa noção. Não é mesmo, Fernando? Exatamente, Danilo. Eu acho um grande gargalo que a gente tem para poder percorrer ainda, né, para solucionar, que é a educação financeira. A educação financeira, eu acho que ela tem um poder transformador dentro da sociedade e deveria ser tratado dentro das escolas, né? Porque através da educação a gente muda tudo, né, Marconi? É importante que a gente tenha um autocontrole e saiba, né, gastar o dinheiro de forma eficiente também. Como bem disse o Danilo, né, o brasileiro é um povo muito trabalhador, né, dedicado, e muitas vezes incorre em dívidas ali que atrapalham a rotina, o dia a dia mesmo das famílias, né? Cerca de 80% das causas de separações dentro dos nossos lares vem em decorrência de brigas por causa de finanças, né? Então a gente sabe o quanto que isso atrapalha. E para a gente mudar esse cenário, realmente a gente deveria investir em educação financeira. Bom, a gente falar de educação financeira, se você abrir uma rede social hoje, você vai ser bombardeado por influenciadores prometendo riqueza rápida no mercado financeiro. Bom, como é que a pessoa pode se blindar? Qual que é o papel de um assessor, de um consultor financeiro? O que é o que vocês fazem, né? Qual que é o papel dele para poder blindar as pessoas dessa armadilha de rede social? Se é que é uma armadilha. A rede social ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? A internet ela democratizou o acesso à informação, o acesso à educação financeira. Então, hoje todo mundo que quiser aprender sobre finanças, ele consegue. Mas tem que buscar os caminhos
né, os melhores caminhos. E a gente tem, né, cursos gratuitos no Tesouro Direto, no site do Banco Central, no site da CVM, no site da Anbima, que são os órgãos, né, regulamentadores, fiscalizadores do mercado financeiro, e que são instituições libadas ali, que têm capacidade de passar realmente informações mais pertinentes. Mas acaba que o algoritmo da internet ele vai colocar ali justamente aquelas promessas de enriquecimento rápido, ganho rápido, e vai mostrar pessoas em viagens. Às vezes, né, aquilo ali nem é a realidade da pessoa, mas é o que chama atenção, é aquilo que gera engajamento. E o papel do assessor é justamente blindar as pessoas de não cair nessas armadilhas da internet, né, Danilo? Perfeitamente, Fernando. O assessor, Marconi, ele antes de saber e debater sobre investimentos, ele precisa saber, debater e conhecer sobre o investidor, né? Você trouxe aí a figura das redes sociais, como o Fernando disse, é uma arma que pode ser usada tanto para o bem e para o mal. É um advento científico, tecnológico muito importante na nossa sociedade, que em relação à educação financeira democratizou o acesso, de fato, né? Então nós temos aí muitas pessoas comprometidas, profissionais, que trazem boas informações, mas temos aquelas pessoas também que se aproveitam, né, da má informação e da ingenuidade das pessoas, que um país, né, como o Brasil, emergente, né, pessoas que querem sim ter uma dignidade financeira maior, muitas das vezes acabam caindo em conversas dessas pessoas que prometem ganhos mirabolantes, ganhos exorbitantes e que não correspondem à realidade. Então, qual que é o papel do assessor de investimento nisso aí? A gente acaba sendo até um profissional chato, né? Que vai fazer com que a pessoa se atente à questão de disciplina, paciência e autocontrole, né? Você tocou no assunto, me chamou a atenção, porque quem é o perfil das pessoas que procuram vocês? Quando chega lá, tem uma decepção? É aquilo que eles esperavam? Ou a pessoa procura um consultor, um assessor financeiro? Poxa vida, agora eu fico rico. Exatamente. Muitas vezes isso acontece. Mas a nossa responsabilidade Não nasce em árvore, né? Não nasce em árvore. A gente brinca, né, que promessa de dinheiro rápido, coloca a mão no seu bolso aí, vê se a sua carteira está ali e mete o pé, porque não existe, né, alto retorno sem risco, né? Quando a gente fala de alto retorno, a gente normalmente vem acompanhado de risco, e aí vem a decepção também. Então, quem procura a gente pode às vezes decepcionar, mas esse é o nosso papel, porque o investimento, Marconi, ele tem que ser chato, ele tem que ser monótono, não pode ser uma montanha-russa. Não é ali que a gente deveria buscar adrenalina, né? A gente tem que ter consistência nos nossos investimentos. É isso que faz com que, né, que esse bolo aumente, né? A gente fala que o investimento ele começa devagar, mas depois com os juros compostos ele vai acelerando, né? Então esse é o papel do investidor. Quem busca a gente, o papel do assessor, quem busca a gente às vezes pode se decepcionar, mas essa decepção ela deveria ser para o bem, porque a gente vai trazer a pessoa para o que realmente é, e não para falsas promessas. A gente nunca vai prometer rentabilidade, o que a gente vai prometer é um trabalho árduo, né, contínuo, como deve ser. Um trabalho de longo prazo também, né, Fernando? Perfeito. Agora, falando em risco, no mercado que a gente está vivendo hoje, renda fixa ou renda variável? E o que é cada uma delas para o telespectador entender? A resposta talvez poderia ser os dois, né? Porque a gente sabe que uma carteira bem construída é uma carteira diversificada. Ela tem que ter um pouco dos dois, né? A renda fixa é amplamente conhecida no Brasil porque a gente é um país com taxa de juros muito altas, né? A gente tem uma taxa de 14,5%, que dá o famigerado 1% ao mês ali, conhecido por todo mundo e que todo mundo busca, e 1% por mês está tudo muito bom. A renda fixa ela representa, né, o prazo determinado, a taxa determinada, então a gente sabe quanto que a gente vai ganhar ali no prazo. Então a gente tem muito mais controle
sobre ela. A renda variável, como o próprio nome diz, né, não sobe e desce. A gente precisa entender mais de onde a gente está entrando e principalmente do dinheiro que a gente vai colocar ali. Porque não pode ser um dinheiro de curto prazo, Marconi. As pessoas muitas vezes, né, buscando enriquecimento rápido, entram no mercado de renda variável e se decepcionam. Por quê? Porque as quedas elas vão acontecer. O mercado ele é cíclico. Então, a gente vai passar por um momento de alta e um momento de baixa. Basicamente, bolsa de valores, né? Não só bolsa de valores, mas a gente tem hoje, né, que está muito disseminada as criptomoedas. A gente fala principalmente do Bitcoin, do Ethereum, né, que estão aí nas grandes mídias, nas redes sociais, que também é um tipo de renda variável. Mas renda variável não é só isso. Quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado, como a dona de casa que está nos assistindo, ela vai ali, olha, o preço do arroz, do feijão era um, o preço do tomate era um, e agora o preço é outro. Isso não é renda variável? Isso é variável. Então, a renda variável, ela está no nosso dia a dia. Eu só gostaria de fazer uma complementação bastante simples, Marconi, na fala do Fernando, né? Ele citou ali a renda fixa como algo que é mais controlável, mas é também deixar bastante claro para o pessoal que está nos assistindo, a dona de casa, o senhor que está no sofá nos vendo, que até mesmo a renda fixa pode sofrer variação, sim, tá? E você fez a pergunta, renda fixa ou renda variável, qual é melhor? Profissionalmente e de forma bastante ética, eu te digo que essa pergunta ela depende, tá? Fernando disse muito bem que uma carteira bem construída é uma carteira diversificada, que precisa ter o seu dinheiro alocado nessas duas áreas. Mas a gente nunca vai recomendar produtos para alguém, tanto de renda fixa quanto de renda variável, sem conhecer o perfil daquela pessoa e sem conhecer os objetivos que aquela pessoa tem. Então, falando nisso, de perfil, eu gostaria de tocar num assunto que é reserva de emergência. Termo muito comum, né, no investimento, mas às vezes as pessoas não conhecem e eu quero aproveitar para prestar esse serviço. O que é a reserva de emergência e qual deve ser essa reserva de emergência, seja para o assalariado, ou seja para o profissional autônomo? A reserva de emergência, né, como o próprio nome ele já fala, é aquele dinheiro que precisamos ter à mão em um momento de emergência. Às vezes uma reforma inesperada, às vezes um falecimento inesperado também. Então é aquele dinheiro que vamos recorrer a ele em um momento de necessidade, ali, de emergência, como o próprio nome indica. O que a literatura fala, Marconi? Que a gente deveria ter de 3 a 12 vezes o nosso padrão de vida. Então, pessoas que têm uma estabilidade maior, um funcionário público, né, tem uma estabilidade dentro do emprego, poderia trabalhar ali talvez com 3 vezes o padrão de vida. O que é isso? É as minhas despesas ali multiplicadas por 3. Né, se eu gasto R$2.000, 2 vezes 3, R$6.000. Né, se eu gasto 5, 15. E pessoas que têm um nível de empregabilidade mais sujeito à flutuação, deveria ter uma reserva de emergência maior, né? Talvez ali 12 vezes do padrão de vida. Por quê? Porque essa pessoa ela pode passar por momentos ali de desemprego, né? Maior do que aquela pessoa que tem estabilidade. É claro, e não é chover no molhado dizer que reserva de emergência serve justamente para emergência, né? A falta de educação financeira, Marconi, aqui a gente traz à tona novamente esse tema, faz com que as pessoas lancem mão dos valores recebidos de uma forma muito fácil, né? Sem juntar ali algo que vai garantir no futuro uma tranquilidade maior para ela. Então, como a gente trabalha com assessoria de investimentos, nós gostamos de falar muito com os nossos clientes nas nossas reuniões, né? Imagine a vida financeira de uma pessoa com uma pirâmide, né? E essa pirâmide ela tem degraus. A base daquela pirâmide é a geração de renda, né? Mas para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, que está lá no topo daquela pirâmide, nós precisamos passar por um processo muito importante,
que é de fato a construção dessa reserva de emergência, né? Para que posteriormente a gente possa rentabilizar de fato esse dinheiro, para que só após aquilo a gente alcance os nossos objetivos, né? E realize os nossos sonhos de fato. O que a gente vê na sociedade brasileira, infelizmente, é a pessoa saindo da base e indo direto para o topo. E aí que entra o papel de um bom assessor de investimentos. Bom, estamos falando sobre educação financeira, com a gente hoje Fernando Oliveira Meira e Danilo Henrique Cunha Neves. Quero agradecer a você que está junto com a gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.